Olá, professores e avaliadores da bancada. Eu venho apresentar para vocês aqui o nosso projeto de TCC. Com base na proposta da universidade, que é o delineamento de uma startup, a gente criou uma startup com o objetivo de desenvolver projeto para planta de tratamento de efluentes. E qual que é o objetivo da nossa startup? É apresentar para essas plantas melhorias, projetos de melhorias, seja na capacidade produtiva, seja no controle de processo, na diminuição do descarte dos fluidos perigosos ou em mais de uma dessas necessidades. As adequações que a gente vai apresentar, que a gente apresenta para o cliente, são as adequações aí considerando aquilo que ele já tem na planta, os equipamentos e os processos que ele já tem na planta. E o intuito do nosso projeto, o intuito da apresentação de projeto para o cliente, é para otimizar a planta com o menor custo possível e o menor tempo de parada possível. As limitações da nossa startup, elas estão exatamente nessa capacidade que o cliente já possui. A gente vai apresentar projetos de melhoria para aquilo que ele já tem na planta dele, para aquilo que ele já realiza como processo. Então, a gente fica limitado aí à capacidade que o cliente já tenha. O nosso projeto, ele vai apresentar para o cliente aí os estudos de viabilidade técnico-operacional para verificar se a planta já possui capacidade para atender a expectativa dele. A gente apresenta para o cliente quais são as alterações que ele vai precisar fazer para atender a essa necessidade, quais são as capacidades já previstas na produção que ele tem, quais são as capacidades máximas previstas no tratamento dos fluidos nocivos, quais os níveis de automação que serão possíveis fazer, que serão possível fazer ali na planta dele, no processo de produção dele, quais são as medidas necessárias para mitigar possíveis impactos ambientais, os memoriais de cálculos, os profissionais envolvidos e os custos do projeto que a gente vai apresentar para ele. Como que nós faremos isso? Qual que é o escopo do nosso projeto? Se o intuito do cliente for aumentar a capacidade produtiva, a gente vai fazer um redimensionamento dos equipamentos, como bombas, tubulações, tanques ou qualquer outro equipamento que ele tenha no processo, para que possa atender essa nova capacidade produtiva que ele deseja. Se o intuito do nosso cliente for melhorar o processo, nós realizaremos o aumento da estabilidade do controle de neutralização do filtrado no ET, que visa a redução de custo e a otimização do processo. Se o intuito do cliente for diminuir os riscos de impacto ambiental, maiores quantidades de fluidos nocivos serão tratados e a automação do processo controlará o processo e o descarte, evitando o erro humano. Para cada etapa do processo será elaborado um procedimento de execução para evitar improvisos, ou seja, toda a automação ela vai ser com o intuito de minimizar erros e de mitigar qualquer possibilidade de impacto ambiental pelo processo. Quais são os ganhos desses projetos que a gente vai apresentar para o cliente? O aumento na estabilidade do processo, porque qualquer alteração nos parâmetros operacionais podem ter consequências ruins para os equipamentos, para os demais processos e para o meio ambiente. Então, esse aumento de estabilidade ele vem para diminuir essas consequências ruins nos equipamentos. O aumento da vida útil do equipamento também é um ganho nesse processo, porque o controle do pH do equipamento, o controle do pH do fluido, os equipamentos não sofrem processos corrosivos tão severos, ou seja, a diminuição do pH vai melhorar a qualidade do fluido e diminuir a corrosão aí nos equipamentos, Economia com a redução de insumos químicos utilizados no processo de tratamento de fluido, principalmente aí o ácido sulfúrico, que é um fluido bastante utilizado nesse tratamento do efluente, e reduzir as rotinas de tarefas com a automação dos processos. O colaborador não fica exposto a fluidos perigosos, diminui o risco de erro operacional.